Você já sentiu algum medo na sua vida? Olha, não mente, hein? Todo mundo em algum momento da sua vida sente ou sentirá medo. O medo é uma emoção extremamente natural, tá? O medo existe por várias razões e a primeira razão é instinto, é sobrevivência. Você tem medo para sobreviver. Nós, seres humanos, ao longo da nossa história, adquirimos um senso de medo por uma questão de sobrevivência, certo? Porém, às vezes você pode perguntar, mas esse medo que eu tenho não está me oferecendo um perigo de morte? Qual é a história então? Por que eu tenho esse medo? E aí é exatamente nesse assunto que a gente vai trabalhar. Neste vídeo eu vou passar para você algumas dicas valiosas para você identificar a origem oculta do medo que você tem, identificar melhor o que é esse medo e como eliminar o medo que você tem. Legal? Então vamos lá, vamos tentar trabalhar um pouquinho. Bom, você já conseguiu entender, conforme eu falei anteriormente, que o medo é uma questão de sobrevivência. Não é apenas a sobrevivência física, também é a sobrevivência emocional ou a sobrevivência de algum hábito, de alguma coisa que você tem. Presta atenção, o que em você pode morrer com esse medo? Com essa coisa que você tem, com esse medo que você tem. O que em você realmente pode morrer? Será que é a segurança? Será que morre a segurança que você tem na sua vida? Segurança seja ela física, financeira, enfim, emocional? Ou o medo de arriscar, a incerteza, não saber exatamente onde você vai? O que realmente em você está em perigo com esse medo? Mas uma outra coisa muito interessante que a gente tem diante do medo é entender da seguinte forma: o medo é uma possibilidade. Sabe por que o medo é uma possibilidade? Bem simples, porque você não tem medo do que está acontecendo, você tem medo do que pode acontecer. Você tem medo de algo que ainda não aconteceu e sim de algo que pode vir a acontecer. Mas a verdade é que você não tem certeza absoluta de que isso vai acontecer. Faz sentido? O medo, então, ele não existe nada do que foi e nem do que é, e sim do que pode vir a ser. Apesar de que ele também funciona com base nas experiências passadas que você teve. Aquilo ficou armazenado no teu ser, aquilo ficou armazenado dentro de você que te oferece algum perigo. E aí, por uma questão de sobrevivência, você trava. Mas, se você conseguir compreender isso, de que o medo está no futuro apenas como uma possibilidade, eu tenho certeza que o teu medo diminui. E o grande ponto: o medo só existe por falta de consciência, por falta de conhecimento de causa. Quer ver? Pessoas que têm medo, por exemplo, de largar a profissão e partir para uma nova. Não é verdade? Muitas pessoas. Eu passei por esse medo quando eu tive que largar a minha antiga profissão para vir a trabalhar com o que eu trabalho hoje. Mas esse medo era um medo por falta de conhecimento. Até que ponto você conhece onde você quer ir? Onde você quer chegar? Até que ponto você planeja cada ação, cada detalhe para chegar no que você quer? Então o medo, a partir do momento que você consegue planejar, conseguir enxergar melhor o processo que você tem entre o que você está e o que você quer chegar, automaticamente o medo diminui. O medo se diminui com conhecimento, com consciência e, acima de tudo, o medo se diminui com autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você conhece o que está causando o seu medo, mais você conhece as suas causas, mais ele se diminui. E automaticamente uma outra coisa que vem junto com o medo é a coragem. Quem nunca teve tanto medo que naquele momento de extremo medo despertou a sua coragem? Sabe por quê? Porque o medo e a coragem, eles são uma coisa só. A única coisa que muda é a polaridade. Se você tem medo, eu te garanto que você tem coragem. Você só precisa encontrar aonde em você está essa coragem e os modos de despertá-la. A verdade é, o único medo verdadeiro é o medo do próprio medo. Só tem essa coisa a temer. O seu medo que te trava, que te bloqueia por falta de conhecimento. Conhecimento externo e interno. O quanto você se conhece? Fica aí essa pergunta para você refletir um pouquinho melhor a respeito desse medo. Legal? Espero que eu possa ter passado para você alguma dica bacana, para você pelo menos compreender melhor a origem do medo que você tem e como liberar isso despertando a sua coragem, despertar o seu herói. Nós, a nossa equipe, acreditamos que você pode sim despertar o herói que você tem, se tornar um herói da própria história e eliminar todos os problemas da sua vida, inclusive esse medo que você pode ter de qualquer coisa, seja ela qual for.
Se você gostou desse vídeo e acha que essa mensagem é bacana e pode ajudar alguém, ajuda alguém mesmo, compartilha com essa pessoa, para essa pessoa também ter acesso a essa mensagem bacana. E se você também quiser continuar acompanhando os nossos vídeos, basta curtir aqui o nosso canal do YouTube, curtir a nossa fanpage, que a gente está diariamente postando conteúdos enriquecedores para contribuir de uma forma efetiva com o teu desenvolvimento humano, emocional e fazer de você o herói da própria história.